Outro detalhe que eu queria colocar é como é que eles responderia a questão de Adão e Eva não serem os primeiros humanos. Porque assim, a evolução acontece com vários grupos de líderes, não somente dois líderes. Então, não sei se interpreta dela, porque pelo menos ela deixou a ideia de monogênese, monogenia, a ideia de que a dimensão de você, já tudo lá, não sei, não sei, eu tentar responder, eu me falar, mas eu queria saber como ele responderia. Como ele quer responder a ideia de que a evolução demonstra que os seres humanos não têm duas líderes, se ninguém líderes. A discussão sobre Adão e Eva não precisa começar pela religião. Pode começar pela antropologia evolutiva. O salto cognitivo humano é um fato científico observado. Linguagem simbólica complexa, ética normativa e pensamento abstrato aparecem de forma abrupta na história evolutiva. O problema para o materialismo radical é que comportamento adaptativo não explica normas morais objetivas nem consciência reflexiva de segunda ordem. Sociedades humanas produzem leis morais que não são apenas estratégias de sobrevivência. Pessoas sacrificam vantagem biológica por princípios morais abstratos. Isso cria um paradoxo para explicações puramente utilitaristas da evolução cultural. Adão e Eva podem ser interpretados como modelo antropológico de origem da moralidade autoconsciente. Não necessariamente dois indivíduos isolados, mas a representação de um evento histórico, o surgimento da humanidade reflexiva capaz de avaliar suas próprias ações moralmente. Agora o Éden. O Éden não precisa ser defendido como localização mística ou geográfica impossível. Pode ser analisado como descrição de um estado ecológico e psicológico original. O texto bíblico descreve 4 elementos: harmonia com o ambiente, harmonia social, ausência de culpa existencial, dependência natural da ordem do mundo. Isso se aproxima de teorias antropológicas sobre sociedades humanas pré-agrícolas, onde a relação homem-natureza era mais integrada do que nas civilizações urbanas complexas. O Éden pode ser interpretado como estado histórico de transição cognitiva e cultural, não como local físico sobrenatural. O DNA é informação digital codificada em linguagem química. Na teoria da informação funcional tende a surgir de sistemas com causalidade direcionada, não de ruído aleatório puro. O argumento não é sobrenatural, é estatístico e informacional. Outro ponto: matemática e lógica são independentes do cérebro humano individual. Leis matemáticas continuam válidas independentemente da existência humana. Isso sugere que a mente humana não cria a racionalidade, apenas a acessa. Conclusão analítica: Adão e Eva, modelo histórico de emergência da consciência moral humana. Éden, estado ecológico e cognitivo original da humanidade. Queda é a ruptura psicológica, social e moral da espécie humana em processo civilizatório. Sem precisar assumir sobrenaturalidade como ponto inicial, o cristianismo pode ser interpretado como narrativa filosófica sobre a origem da moralidade, consciência e civilização. Aviso muito sério: não vou aceitar ataques pessoais, argumentos rasos ou aquela ideia limitada de que só a ciência empírica define a verdade. Se você tentar medir tudo apenas pelo materialismo, está usando a ferramenta errada para entender a realidade. A ciência é válida e respeitável, mas ela mede o mundo físico. Questões como alma, moralidade, consciência e sentido da existência não cabem em um tubo de ensaio. Não use a ferramenta errada para medir a lógica das coisas. A ciência trabalha com fenômenos observáveis e repetíveis, enquanto a filosofia e a teologia investigam causas mais profundas da existência, como finalidade, essência e significado último da realidade. Um leão nunca acorda de madrugada questionando se deveria ter sido um leão melhor. Uma árvore não sente culpa por crescer torta. Mas você sente. Você sente que existe um padrão invisível acima da biologia e você confia nessa voz.
Essa experiência da consciência moral aparece em praticamente todas as civilizações humanas conhecidas, indicando que não é apenas um fenômeno cultural isolado, mas algo profundamente enraizado na natureza humana. Se somos apenas matéria reorganizada pelo acaso, por que essa matéria age como se estivesse sendo observada por algo maior? De onde veio esse dever que manda você ser diferente dos seus instintos? Esse é o chamado problema filosófico da origem da normatividade moral. Neste vídeo vamos falar de Adão, Eva e o Jardim do Éden. Para a igreja existe uma lei moral inscrita no coração humano, uma participação na lei eterna de Deus, como diz Romanos 2,15. Tomás de Aquino ensina que a lei natural reflete a razão divina e a estrutura racional da criação. Isso resolve o salto da humanidade. O corpo pode ter vindo de um processo biológico longo e complexo, mas a alma racional é criada diretamente por Deus. Isso é doutrina, não hipótese científica. O momento em que Deus infunde a alma é o verdadeiro surgimento do homem como pessoa moral, livre, racional e responsável diante de Deus e da ordem moral universal. E se você é ateu e veio aqui para refutar, de boa, eu adoro debater. Mas não venha com a regra invisível de que não aceita argumento religioso, porque aí você quer ganhar por regra, não por intelecto. A ciência diz que o Homo sapiens surgiu na África? Ótimo, isso não contradiz o Gênesis. O Éden não é um ponto no GPS. O texto usa rios para falar de uma realidade teológica, histórica e ontológica que transcende a geografia moderna, representando a ordem original da criação. O fruto é o símbolo da autonomia moral, o momento em que o ser humano decide definir o bem e o mal por conta própria, rejeitando a dependência da ordem divina para estabelecer moralidade absoluta. Adão e Eva são os primeiros humanos no sentido ontológico, os primeiros com consciência plena, liberdade moral e capacidade reflexiva sobre suas próprias ações. Antes do fruto, não sentiam a ruptura moral interna. Depois, surge a vergonha e a culpa, indicando a consciência moral despertada. Isso não é mutação, é despertar da dimensão moral e espiritual da humanidade. E sobre o resto das pessoas na época, o próprio texto mostra Caim com medo de outros povos. O foco da Bíblia é a linhagem teológica e espiritual da humanidade, não um censo populacional histórico no sentido moderno da palavra. Ser imagem e semelhança é ter a capacidade de dizer não à própria biologia e aos impulsos imediatos da sobrevivência. Um animal é preso ao script genético e comportamental, mas você pode olhar para a raiva e decidir não agir em nome de um princípio moral invisível, como justiça, misericórdia ou verdade. A ciência mapeia o cérebro, mas não explica completamente essa autoridade moral interna que permite ao ser humano transcender seus instintos. Por que uma espécie biológica, aparentemente preparada apenas para a sobrevivência, desenvolve conceitos de transcendência, justiça universal e metafísica da verdade? Porque enterros com objetos não aumentam sobrevivência imediata. Arte abstrata não aumenta diretamente taxa reprodutiva. Rituais espirituais não aumentam eficiência predatória, mas aparecem de forma quase simultânea. Teologicamente, isso é interpretado como manifestação histórica da alma racional já presente na humanidade. O problema da origem da informação. O DNA não é apenas matéria, é informação funcional codificada. Na teoria da informação, sistemas altamente informacionais com função biológica específica normalmente possuem características associadas a design inteligente ou processos direcionados, não apenas aleatórios. Porque a informação funcional exige três coisas: ordem, complexidade, significado funcional. Um livro não é apenas tinta e papel, é organização semântica. O DNA funciona como linguagem molecular com sintaxe e semântica biológica. O argumento não é que a evolução biológica não exista. O argumento é que a origem da informação biológica funcional continua sendo um problema filosófico aberto dentro do naturalismo estrito. Agora o ponto mais difícil para o materialismo: a matemática. A matemática é universal, necessária e não dependente da mente humana. O teorema de Pitágoras continua verdadeiro mesmo que nenhum ser humano exista. Isso sugere que a mente humana não cria a verdade matemática, mas a descobre. Se a mente fosse apenas produto de seleção natural voltada para a sobrevivência, então crenças verdadeiras não seriam necessariamente favorecidas, apenas crenças úteis. Mas a ciência depende da pressuposição de que a razão humana é confiável para acessar verdades universais. Isso cria um fundamento filosófico próximo ao que filósofos teístas defendem. A razão humana é possível porque o universo é racional.
Agora o ponto máximo: consciência. O problema duro da consciência não foi resolvido pela neurociência. Você pode mapear cada neurônio disparando. Você ainda não explica por que existe experiência subjetiva. Por que existe sensação de vermelho? Por que existe dor como experiência, não apenas como sinal elétrico? Por que existe identidade pessoal contínua no tempo? A experiência consciente é unidade subjetiva indivisível. Materialismo precisa explicar como processos físicos separados produzem unidade fenomenológica da mente. Agora conectando com Gênesis. O relato bíblico não tenta competir com ciência moderna. Ele descreve a origem moral, espiritual e existencial da humanidade. A queda não é apenas pecado religioso. É ruptura ontológica entre humanidade e ordem moral divina. Por isso, o sofrimento humano parece sempre conter nostalgia de algo perdido. Civilizações humanas, independentemente de cultura, sempre desenvolveram ideias de justiça transcendental, ideias de culpa moral real, ideias de redenção, ideias de julgamento moral universal. Isso sugere que a moralidade não é apenas construção social. Agora a conclusão brutal. Se o universo fosse puro acaso material, não haveria razão para confiar na razão. Não haveria obrigação moral objetiva. Não haveria verdade universal. Não haveria busca humana universal por transcendência. Mas o ser humano é exatamente a criatura que busca verdade, justiça e eternidade, mesmo quando isso não oferece vantagem biológica imediata. Como saber o que é metáfora e o que é histórico dentro da Bíblia? E, principalmente, o relato de Caim, Adão e o Éden prova que a Bíblia é falsa? Resposta direta: não. Mas exige análise lógica, histórica, linguística e teológica. Primeiro princípio: textos antigos do Oriente Próximo não funcionam com a mesma lógica de historiografia moderna. A Bíblia mistura 3 níveis narrativos: histórico real, teológico moral, linguagem simbólica cultural. O erro comum é exigir que um texto antigo funcione como relatório científico moderno. Agora o caso Caim. Quando Caim pergunta sobre quem poderia matá-lo, isso não é necessariamente erro narrativo. Existem 2 leituras coerentes. Primeira leitura: teológica histórica. O texto não está tentando fazer censo populacional global. O objetivo é mostrar o drama espiritual da linhagem humana caída. Segunda leitura: antropológica compatível com ciência. Existiam populações humanas contemporâneas fora da linhagem narrativa principal. Aqui entra a genética moderna. Mitocondrial Eve e Y-cromossomal Adam são frequentemente mal interpretados. Eles não são o Adão e Eva bíblicos. Eles são conceitos de genética populacional. Mitochondrial Eve significa o ancestral feminino comum mais recente na linhagem mitocondrial humana atual. Y-cromossomal Adam significa o ancestral masculino comum mais recente na linhagem do cromossomo Y humano. Importante: isso não significa que existiram apenas 2 pessoas vivas. Não significa casal único biológico. Não significa cronologia bíblica literal direta. Mas também não contradiz a teologia de Adão e Eva como primeiros humanos ontológicos, porque a teologia trabalha com outro conceito, humanidade plena. Agora, biologia literal. O sangue humano contém DNA nuclear e DNA mitocondrial. DNA nuclear vem de pai e mãe. DNA mitocondrial vem quase exclusivamente da linhagem materna. Isso mostra que, biologicamente, a humanidade é uma rede genética convergente, não grupos isolados independentes. A Bíblia, dizendo que a humanidade é uma família moral única, não entra em conflito com genética populacional. Agora, como definir metáfora ou literalidade? E antes que alguém venha com aquele argumento de só é real se a ciência comprovar para por aí. Se você condiciona a Bíblia a eventos físicos verificáveis, você está limitando a onipotência de Deus à nossa lógica humana. E Deus não cabe na nossa régua. A definição correta não passa por laboratórios, passa por gênero literário e intenção. Pensa na Bíblia como uma biblioteca. Se você entra numa biblioteca e pega um livro de poesia, você sabe que o que ali está é verdade, mas é uma verdade expressa em símbolos. Se Deus diz que nos protege debaixo de suas asas, o fato real é a proteção divina. A asa é a metáfora, porque Deus é espírito. Mas se você pega um livro de crônicas históricas, como os evangelhos, o autor está afirmando que aquilo aconteceu no tempo e no espaço. O critério de ouro é o seguinte: o fato na Bíblia é tudo aquilo que sustenta a estrutura da nossa salvação. A ressurreição de Cristo não pode ser uma metáfora para a esperança. Ela tem que ser um fato físico, porque se ele não ressuscitou de verdade, a nossa fé é vazia.
O milagre é o momento em que Deus usa sua onipotência para intervir na história. Ele não precisa de autorização da física para abrir um mar ou curar um cego. Já a metáfora entra quando a linguagem humana é pequena demais para o mistério de Deus. Quando a Bíblia fala do barro em Adão, o fato real é que fomos criados por Deus e temos uma conexão com a terra. Se foi um punhado de terra moldado ou um processo biológico guiado, o fato teológico é o mesmo. Resumindo, fato é o acontecimento que Deus quis que ficasse marcado na história. Metáfora é a ferramenta que ele usou para que a nossa inteligência limitada pudesse entender o que é eterno. Uma coisa não anula a outra. Elas se completam para entregar a verdade. Agora, se você aí for ateu ou não queira ouvir algo teoricamente religioso, não se preocupe, agora vou te explicar o que é metáfora e fato de forma mais material, entre aspas. O ponto central aqui não é dá para medir ou dá para provar em laboratório, que o autor quis afirmar como realidade e em que tipo de linguagem ele está falando. Fato, nesse contexto, não é o que a ciência consegue testar, mas sim aquilo que o texto está afirmando como algo que aconteceu ou é verdadeiro dentro da proposta dele. É uma questão de intenção comunicativa. Se um autor escreve como testemunha, como cronista, ou como alguém narrando eventos, ele está se comprometendo com acontecimentos. Já a metáfora não é mentira nem invenção. Ela é um tipo de linguagem usada quando o autor não está tentando descrever um evento da forma literal, mas sim transmitir um significado mais profundo através de imagem, comparação ou símbolo. O que muda tudo é o gênero literário. Isso é chave. Se você lê um poema, você automaticamente entende que aquilo não está tentando descrever eventos físicos do jeito exato, mas sim transmitir sentido. Se você lê uma narrativa histórica, você entende que há uma intenção de relatar acontecimentos. Então, a definição, de forma mais material, fica assim: fato, quando o texto se apresenta como relato de algo que realmente ocorreu ou como uma afirmação direta sobre a realidade. Metáfora, quando o texto usa imagens, símbolos ou linguagem figurada para expressar uma verdade que não depende daquilo ter acontecido literalmente daquele jeito. Não é o leitor moderno que decide sozinho. Existe uma tradição de interpretação acumulada ao longo dos séculos que ajuda a identificar isso. Não é arbitrário, nem cada um acha o que quiser. Por exemplo, existem pontos que são tratados como fato porque sustentam toda a estrutura da fé, como a ideia de eventos centrais, enquanto outros trechos sempre foram entendidos como linguagem simbólica ou teológica. Exemplo: árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, serpente falante. A interpretação teológica clássica entende a árvore, realidade moral objetiva, a serpente, o agente espiritual de tentação. O diálogo, narrativa dramática para transmitir verdade ontológica, não significa que o evento não seja real. Significa que a forma narrativa é simbólica. Agora, o ponto mais forte contra a acusação de que a Bíblia é falsa. Erro de autor ou a narrativa simbólica antiga. Textos antigos não tentavam satisfazer critérios científicos modernos. Eles tentavam explicar origem moral, origem do sofrimento, origem da culpa humana, origem da necessidade de redenção. Agora o argumento biológico forte. A evolução biológica pode explicar anatomia genética, desenvolvimento neurológico, mas ainda não explica completamente. Consciência subjetiva, livre-arbítrio, normatividade moral objetiva. Adão e Eva podem ser entendidos como população biológica humana real, mais primeiros portadores da humanidade moral e espiritual plena dentro da narrativa teológica. A Bíblia não precisa ser um livro de ciência para ser verdadeira. Ela funciona como narrativa de verdade existencial e histórica teológica. A ciência descreve processos naturais. A filosofia pergunta por que esses processos existem. A teologia pergunta qual o significado último da existência. O cristianismo não depende de negar ciência. Depende de afirmar que a realidade não é apenas física. A moralidade não é apenas social. A consciência não é apenas química. O universo não é apenas matéria. Fique com Deus, ou, se preferir, com a coincidência e a sorte desse sistema aleatório ter te criado por acaso.